Olá, eu sou a Cibele e hoje é um Pentém, estamos aqui com a Natália Yunis. A gente vai falar sobre neurociência e soft skills. Natália, obrigada por você estar aqui com a gente. Queria pedir para você se apresentar, contar um pouco da sua carreira, como é que você foi parar em neurociência, e aí responder para a gente o que são habilidades comportamentais na visão da neurociência. Bom, primeiro eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. É, contar um pouquinho de como eu cheguei aqui, né? Eu falo que quando as pessoas me perguntam o que que eu faço, eu falo, ai, essa pergunta parece tão trivial, mas ela é tão, tão complicada de responder. É, eu sou biomédica de formação e fiz mestrado, doutorado, tudo que o biomédico pretendia fazer na época que eu me formei. E depois de eu terminar toda a minha formação acadêmica, comecei a trabalhar numa empresa de neuromarketing, que é a ForBrain, né, que é a primeira empresa no Brasil de neuromarketing. E lá comecei a trabalhar e a estudar neurociência comportamental olhando para o consumidor, né, o comportamento do consumidor. E durante esse tempo, nos últimos anos que eu fiquei lá, eu fiquei como diretora de pesquisa, né, como diretora de operação, e aí, com um cargo de gestão, eu senti falta de estudar um pouco mais, de aprender um pouco mais sobre as pessoas, fora do ambiente de consumo, fora do contexto do consumo, de consumo. E aí eu acabei fazendo uma pós-graduação no Einstein, de gestão emocional, e aí me apaixonei de vez. E aí acabei juntando, continuando trabalhando com neurociência comportamental, mas em vez de olhar para a parte do consumo, olhar para o que as pessoas fazem no dia a dia delas. Como é que elas podem melhorar aquilo que elas fazem, que elas são, que elas sentem. Então, acho que de maneira bastante resumida é isso, né? Então, hoje eu trabalho como consultora na área de neurociência aplicada para desenvolvimento de habilidades cognitivas e comportamentais. Então, eu acabo trabalhando dentro de grandes empresas e também em instituições de ensino, então fazendo formação de professor e ajudando os alunos também a desenvolver essas habilidades comportamentais, né? E aí, já respondendo na sua pergunta, Cibele, quando a gente fala de habilidade comportamental, eu acho que é um entendimento eu acho que a gente começa a entender isso há muito pouco tempo, sabe? E porque a gente olha para a habilidade comportamental como se fosse uma coisa, tenho ou não tenho, eu sou assim ou não sou assim, né? Não, eu sou mais racional, não, eu sou mais explosivo, não, eu sou mais, né, eu sou mais desatento. E quando a gente fala de habilidades comportamentais, a gente está falando disso tudo. Então, qual é a capacidade que eu tenho de prestar atenção, né? Prestar atenção é um treino. É uma habilidade que pode ser treinada. Como é que eu lido com as minhas emoções? A gente sabe, né, que as emoções são fundamentais para toda tomada de decisão que a gente tem, e a gente esquece que os nossos comportamentos são decisões que o cérebro toma também, né? E elas são baseadas nas nossas emoções. Então, como é que eu lido com isso? Isso também é uma habilidade, né? Então, quando a gente fala de soft skill, habilidades comportamentais, a gente está falando de tudo isso que a gente tem que lidar no dia a dia. Por exemplo, quando falar, uma pessoa é criativa, eu não sou tão criativa assim. Criatividade é uma habilidade é uma habilidade comportamental que dá pra gente trabalhar também, né? Tem muitas outras, empatia também é outra habilidade. Então, quando a gente olha para a neurociência, a gente está falando de é, desenvolver habilidades, né? Desse cotidiano, de- que no final das contas é do cotidiano, e a gente sabe que é possível desenvolver hoje, como é possível desenvolver uma habilidade física, por exemplo, né? Então o cérebro, ele é plástico, a gente consegue criar novas conexões entre os neurônios a partir da prática. Então, assim como a gente treina, por exemplo, andar de bicicleta, é possível treinar prestar atenção, é possível treinar lidar com as emoções, é possível treinar uma tomada de decisão comportamental mais consciente, né? Então a gente fala um pouco desse lugar da neuroplasticidade, né, que permite com que a gente desenvolva habilidades.
Então, é mais uma questão de treinar, né? Olhar para essas habilidades, olhar para o que precisa e treinar. E, Natália, eu ia te perguntar exatamente isso, né? Se é possível aprender e se desenvolver do ponto de vista do comportamento e das emoções, né? Você falou que sim, né? Mas como que isso se dá, né? Como que eu desenvolvo, como que eu melhoro essas capacidades socioemocionais? Legal essa pergunta, João. Eu gosto muito, tem uma amiga minha que ela fala que é igual dançar. Ninguém aprende a dançar lendo. Você aprende a dançar dançando, né? E para desenvolver habilidades comportamentais, a gente aprende fazendo. É, eu gosto de fazer uma comparação com como a gente aprende a andar de bicicleta. Então, por exemplo, como é que você ensina uma criança a andar de bicicleta? Eu falo que é quase uma maldade que a gente faz. A gente bate 3 palminhas e fala assim, vai, pedala, equilibra. E o que que é isso? Pedala e equilibra, né? Mas uma vez que você aprende, você não esquece mais. E você precisa aprender na prática. Não dá para ler sobre andar de bicicleta e aprender a andar de bicicleta, né? Então, as habilidades comportamentais vêm, o treino delas é prático, precisa ser prático. Então, é colocar no dia a dia exercícios que te permitam trazer mais consciência para essa tomada de decisão, que é majoritariamente não consciente. A gente faz tudo muito no automático. E esses exercícios, eles acabam ajudando a gente a treinar novos comportamentos, novos desfechos de decisões que a gente precisa tomar. Então, por exemplo, é, quando a gente fala da parte de gestão emocional, por exemplo, né, de inteligência emocional, é possível a gente treinar, por exemplo, se eu sou uma pessoa que sou muito explosiva, né, eu super expresso as minhas emoções. Então, quando eu tô com raiva, eu demoro, quando não consigo me controlar. Treinar essa regulação, né, a gente não chama muito de controle, mas treinar essa regulação é uma prática. Eu preciso trazer consciência para esse processo. Então, eu preciso aprender a treinar parar quando a emoção vem. Eu preciso treinar perceber que eu estou sentindo raiva antes de explodir, né? Então, existem exercícios, existem práticas que ajudam a gente a fazer esse treinamento, né? Isso é possível, né? Porque existe um tipo de memória, que é uma das memórias não declarativas, que é a memória de procedimento, que é essa memória do andar de bicicleta, é essa memória da gente andar, né? Andar é outra coisa também ótima que a gente faz com a criança, né? Fica um de um lado, o outro do outro e fala, vem. Um fala vai, o outro fala vem. E deixa a criança andando, né? A criança não sabe como é que anda. Bota um pé na frente do outro, o que que eu tenho que fazer? Claro, ela por observação, ela vai fazer. Ela vai tentar imitar e vai ter um tempo para praticar, né? Então, a memória de procedimento é essa memória que a gente consegue executar depois que aprende, mas tem muita dificuldade de verbalização. Então, as habilidades comportamentais ficam nesse lugar, né? E, e eu acho importante a gente pensar que essas habilidades, a grande maioria delas, são habilidades inatas. A gente é como habilidade de fala. A gente tem a possibilidade, a gente tem isso enquanto espécie, enquanto habilidade de espécie. Se a gente não treina, se a gente, por exemplo, nunca. Né, a história do Mowgli, por exemplo, do Menino Lobo, né? Ele se perde na floresta e é criado por lobos e não aprende a falar. Mas ele tem a habilidade de fala, né? Então, as habilidades comportamentais também são assim. Eu brinco que a gente tem muito síndrome de Gabriela, né? Que é eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E na verdade não precisa ser assim. É mais fácil, parece mais fácil para a gente manter esse padrão, porque é o que a gente está habituado, é o que o nosso cérebro faz muito bem, obrigado, automatizando tudo que a gente faz. Mas a gente sabe que nem sempre é muito confortável lidar com essa, com a falta dessas habilidades, né? Ah, eu sou muito distraído. Ok, vamos treinar então. Dá para exercitar, ser menos distraído, né? Então é possível mudar, a gente não precisa nascer assim, você sempre assim. Dá pra gente ir melhorando, né? Na verdade, se desenvolvendo do ponto de vista comportamental. Natália estava falando de ser distraído e que dá
para mudar, mas acho que a primeira coisa que precisa é ter a vontade, né, a motivação para a mudança, porque sem essa motivação não adianta você falar: Super. "Natália, você é super distraída e é insuportável ficar conversando com você, porque eu falo que o céu tá bonito, você me responde, são 10 horas da manhã". E aí, se você não tem a motivação para mudar, você só atrapalha o outro, tem a motivação de te matar, mas você não tem a motivação para mudar. E eu acho que tudo, Tal. né, tudo que a gente faz no nosso dia a dia tem o impacto da atenção, né. Então, é a criatividade, se você não tem atenção, você não vai gerar repertório, que não vai gerar criatividade, a memória é a mesma coisa, a produtividade, a comunicação, né, acabei de falar, se eu falo uma coisa que você responde a outra, porque você não teve ali a atenção necessária, então a atenção está nesse pilar que sustenta, não diria que é 100%, mas quase 100% de todo o resto, né, que Sim. são que move o nosso comportamento, e inclusive, né, as emoções estão associadas ali à atenção. E aí, como treinar a atenção? Alguma dica? Legal você perguntar isso, Sibeli. Antes de falar da atenção, posso falar um pouquinho sobre a motivação que você falou? Porque eu acho que é Por tão. favor, que Eu vem acho que é antes da tão. atenção, né? Exatamente. A gente fala, motivação é a base de tudo, né? Se a gente. é, Motivação significa aquilo que te move. E as nossas emoções estão nesse lugar. São as nossas emoções que fisiologicamente movem a gente para fazer alguma coisa, né? Então, se a gente não tem motivação para fazer as coisas, a gente não sai do lugar, né? As pessoas falam, tem que ter disciplina. A disciplina ela só existe se houver motivação. A motivação é anterior a isso, né? Então, acho que é super relevante a gente falar sobre isso quando a gente fala desenvolver qualquer habilidade. Por que isso? Por que que eu estou fazendo isso? E aí, quando está mais difícil de fazer, eu preciso lembrar por que que eu faço isso. Quando eu trago consciência, e aí quando eu trago atenção para esses processos que são implícitos, né? Eu tenho mais clareza disso. E aí eu sei por que que eu estou fazendo. Eu sei por que que hoje, por exemplo, se eu fiquei com preguiça de levantar para fazer um exercício físico que me faz bem, se eu tenho muito claro do porquê eu faço isso, é mais fácil de eu vencer aquilo que um dia ou outro vai me impedir de fazer, né? Então, acho que saber por que que a gente está fazendo essas coisas é super importante. Acho que você trouxe, foi ótimo você ter lembrado disso, assim. Então, saber a motivação é muito importante. E aí, falando de atenção, tem muitas formas da gente treinar a atenção. Tem uma frase que eu gosto muito de um psicólogo ele é considerado o pai da psicologia experimental, que é o William James. E ele fala que a todo instante a realidade está onde você coloca a sua atenção. Então, eu concordo com você que a atenção ela é base de praticamente tudo, né? Se a gente não tem atenção, a gente vai ser levado por uma emoção, a gente não vai ter criatividade, a gente não vai ter repertório para criar, né? A gente não vai conseguir se comunicar, a gente não vai conseguir ter empatia, que eu só tenho empatia quando eu presto atenção no outro, né? Então, existem muitas formas de treinar a atenção. Uma das que eu acho que é muito fácil, parece até boba, mas é o dançar dançando, né? Eu treino a minha atenção prestando atenção, é a gente colocar isso no dia a dia, fazer as coisas com atenção. Então, quando você está conversando com alguém, por mais tentador que seja pegar o celular, não pega o celular. E no início é desconfortável fazer isso. No início é não dá atenção no celular, é desconfortável. Então, tá conversando com a pessoa, fica prestando atenção só no que a pessoa está falando. Você está respondendo um e-mail, termina de escrever o e-mail antes de fazer qualquer outra coisa. Porque o que que a gente faz? A gente escreve e-mail, a gente fala no Teams, a gente manda uma mensagem por WhatsApp, aí abre o outro e-mail que apareceu, e aí a gente leva meia hora para fazer um e-mail que a gente faria em 5 minutos, né? Então, colocar atenção nas coisinhas pequenas que a gente faz no dia a dia ajuda a gente a treinar a habilidade de atenção. E, na verdade, a melhor prática que tem para treinar a habilidade atencional é a meditação, né? A gente, é, pela ciência ocidental, os estudos são muito recentes, né? Ainda são muito, muito recentes,
mas tem muito estudo dentro da neurociência que mostra o quanto essa prática, a prática da meditação, consegue gerar transformações, mudanças no cérebro que permitem que a gente que a gente seja mais atento, né? Que a gente desenvolva essa habilidade de atenção. E isso impacta em memória, isso impacta nas questões de gestão emocional, nas questões de relacionamentos. Então, tem uma série de ganhos quando a gente faz essas práticas, né? E eu sempre, pegando até o gancho da pergunta anterior, de como que a gente treina, eu acho que a gente tem que pensar que é como quando a gente vai à academia, né? Se você nunca fez nenhum exercício físico, nunca pegou peso, não adianta você querer chegar na academia e querer pegar uma barra de 100 quilos, né? Você vai pegar um halter pequenininho. Com o tempo, se você se dedicar, uma hora você chega na barra de 100 quilos, pode ser que você chegue lá. Então, quando a gente fala de meditação, por exemplo, o que eu mais escuto é: ah, mas é que eu não consigo. Eu tentei 2 vezes e não consigo. Porque se ficar parado 10 minutos prestando atenção na sua atenção, é muito desafiador. 10 minutos é tempo pra caramba. Então, se é difícil, faz com 2. Começa com 2. Faz uma semana, 2. 2 semanas, 2 minutos. Na outra semana, faz 3, 4. E vai aumentando um pouquinho, né? É uma ótima forma da gente treinar a atenção. Existem vários tipos de meditação. A gente pode pensar em ancorar a atenção, por exemplo, na respiração e perceber os movimentos do abdômen, enchendo e esvaziando. Então, essa é uma forma da gente treinar. Aí, primeiro conta 10 respirações, depois conta 15, depois conta 20. Uma hora você pega a barra de 100, uma hora fica mais fácil, né? Hoje tem muito aplicativo, muita coisa que traz pra gente isso, né? Ler é ótimo também. Leitura também é outra coisa que eu escuto muito. As pessoas falando: ah, eu adorava ler, eu não consigo mais ler, né? Fui ficando sem tempo e agora, quando eu pego um livro para ler, eu não consigo. Pega 2 páginas para ler. Toda noite, 2 páginas. Aí, na semana seguinte, lê 3. Com o tempo, a leitura volta. Por quê? É uma habilidade que a gente não está treinando. A gente parou de treinar. Então, como é que eu faço para voltar isso de novo? Eu vou pegar um livro de 100 páginas e ler no 200 páginas e vou ler no final de semana? Não, você não vai conseguir. E vai se frustrar, né? Então, treinar uma habilidade, trabalhar, desenvolver qualquer habilidade, ela requer um pouquinho de paciência e de dessa escadinha, né? De degrau em degrau para você atingir o seu objetivo. E aí a motivação faz toda a diferença, né? Porque a gente tem muito imediatismo, a gente tem uma necessidade das coisas muito imediatas, né? E uma habilidade comportamental, ela não. Para pensar, como é que você muda um comportamento do dia para a noite? Não muda, né? Você precisa ter paciência, precisa respeitar o processo daquilo. Então, ter a motivação ancorada ali, saber por que você está fazendo, é super importante para que tudo isso que eu falei aqui seja possível, né? E a atenção, para mim, hoje é talvez seja o grande buraco que a gente tenha, né? A gente tem tantos excessos, né? A gente vive num mundo de tantos excessos e cada vez com uma escassez maior de habilidade de atenção, porque a gente simplesmente parou de usar essa habilidade, de sustentar a nossa atenção em alguma coisa, né? Enfim, porque o contexto demanda isso, porque os lugares que a gente frequenta demandam esse excesso de afazeres ao mesmo tempo. E não é a melhor maneira que o nosso cérebro trabalha, né? Então, acho que a atenção é um lugar que a gente tem que olhar com um pouquinho de cuidado mesmo, né? Não à toa a gente sempre lê estudos e reportagens que falam sobre isso, né? Principalmente as novas gerações, quanto problema isso tem gerado. E a medicalização não é a única forma da gente resolver isso, né? Ela talvez seja um pouco mais imediata, ela é necessária em muitos casos, mas existem outras formas da gente trazer essa habilidade de volta, porque a gente tem essa habilidade, ela só não está sendo usada e treinada. Então ela, ela se acaba, né? Um pouco isso. Natália, e as pessoas que têm TDAH? Porque as pessoas que têm TDAH, quando elas estão fazendo alguma tarefa que elas curtem, né? Vem a motivação, elas têm hiperfoco.
Eu tenho uma amiga que ela tem um TDAH, assim, absurdo. Efetivamente, de você perguntar que horas são, acho que falar, não, hoje não tá chovendo. É nesse naipe. E ela te olha com cara de, você perguntou e eu te respondi. Mas quando ela tá fazendo alguma coisa que ela gosta, no caso, por exemplo, cozinhar, ela adora cozinhar, ela é uma confeiteira de mão cheia. Quando ela tá fazendo essa tarefa, ela não escuta nem quando você fala com ela tá super focada. E aí até outro dia eu brinquei com ela, eu falei assim, tá vendo? O teu TDAH é seletivo. Eu falei, por que você Seletivo. não presta atenção? Eu sei que tem uma questão de dopamina e tal, mas para essas pessoas também é treinável? Sim, também é. Claro que é mais desafiador, né? A gente está falando aí de um transtorno diagnosticado, então tem uma série de coisas que a gente precisa olhar com um pouco mais de atenção, mas é possível treinar, né? Hoje a gente entende que junto com a medicalização, esses treinos e uma ajuda, né, e um acompanhamento psicológico e, enfim, de profissionais competentes para isso, que isso é super importante, porque é como a gente trabalha isso em paralelo, né? Você tem a medicalização, mas você tem também esses exercícios que vão suportar essa medicalização e dar cada vez mais autonomia para o paciente, né? O TDAH não é a minha área de especialidade, mas a gente entende dessa forma, né? Então, é, por exemplo, pessoas que têm outras questões, por exemplo, paciente com depressão, né? Existe a medicalização, mas existem outras coisas que esse paciente pode colocar na rotina dele para trazer mais autonomia, inclusive em relação à medicação. E com a atenção é a mesma coisa. Então, você tem estudos já que mostram também, por exemplo, o uso de meditação para pacientes TDAH, que tem uma melhora significativa também. Então, é super possível treinar, né? Claro, com a ajuda de um profissional, com tudo, tudo mais corretamente organizado, né? Mas é super possível. E, Natália, a gente pode dizer então que o nosso bem-estar, de maneira geral, ele está diretamente relacionado ao nível dessas nossas habilidades comportamentais? Essa é uma ótima pergunta, João. A gente começa muito a falar de soft skill dentro do contexto de trabalho, né? É, e começa a se olhar muito para isso dentro do contexto de trabalho, e parece que isso é apartado do que a gente é no dia a dia, né? Como se aqui eu sou no trabalho e eu sou outra pessoa fora do trabalho, e as coisas não se misturam, mas que coisa, né? A gente é o mesmo cérebro que está indo lá trabalhar, o mesmo cérebro que chega em casa cansado e exausto, né? E precisa lidar com a casa, com a família, com os amigos, com as pessoas. E isso tudo tem muito a ver com o nosso bem-estar, né? Então, quando a gente fala de habilidades, por exemplo, habilidades de atenção, é, se eu não tenho atenção para, por exemplo, perceber que eu estou ficando sobrecarregado, e isso acontece muito, a gente pifa, né? Que a gente vai até o extremo e pifa. Se eu não sei, por exemplo, que pausas durante o meu dia me ajudam, inclusive, a ser mais criativo, mais produtivo e usar melhor a minha atenção, eu também entro nesse looping da exaustão, né? Eu fico ali trabalhando e aí eu vou ficando cada vez mais cansado, cada vez menos produtivo, cada vez mais preocupado porque eu preciso ser mais produtivo e eu não consigo parar 5 minutos para tomar um café e respirar. E aí eu explodo no final do dia, no final do mês, no final do ano, enfim. Então, olhar para essas habilidades. Aqui eu falei de atenção, mas a gente pode olhar para todas elas. É, habilidades como empatia, gestão emocional, que tem muito a ver com as nossas relações também. Tudo isso está diretamente ligado ao nosso bem-estar, né? Como que a gente enxerga o mundo, como a gente lida com os estímulos que a gente recebe, como a gente lida com as nossas relações. Então, não dá mais para a gente ficar separando as pessoas em trabalho e pessoal, né? Então, emoção eu deixo em casa e eu não venho trabalhar
e venho trabalhar aqui e deixo a emoção na gaveta. Não existe isso, né? E a gente está vendo aonde isso está levando. Fingir que isso não existe é onde está levando a gente, né? Então, todos os casos de burnout, aumento de ansiedade, aumento de queixas relacionadas à saúde por conta do trabalho. Então, desenvolver essas habilidades ajudam a gente também a lidar melhor e a perceber melhor esses movimentos que acontecem, né?